Um milionário solitário encontra uma menina dormindo entre caixas, às portas de um cemitério gelado. Quando ela mostra uma antiga fotografia, ele reconhece na imagem a mulher que partiu anos atrás. Em choque, decide levá-la para casa, sem imaginar que essa escolha mudaria tudo. Dias depois, uma paciente sem memória começa a desenhar uma criança, e um reencontro impossível parece prestes a acontecer. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O vento frio cortava as ruas do centro de São Paulo naquela noite de julho. A cidade, mesmo em seu descanso noturno, ainda pulsava com o barulho distante dos automóveis e o eco ocasional de vozes perdidas na imensidão de concreto. Vinícius Albuquerque, aos seus 45 anos, caminhava com passos firmes após mais um dia extenuante de reuniões na sua incorporadora, uma das maiores do país. O terno italiano sob o sobretudo escuro não parecia suficiente para protegê-lo do ar gelado que se infiltrava pela Avenida Paulista semideserta. Seus pensamentos estavam ocupados com números, planilhas e o novo empreendimento que lançaria no mês seguinte. Um complexo residencial de luxo no Morumbi, que prometia revolucionar o mercado imobiliário paulistano. Vinícius era conhecido por sua precisão quase matemática nos negócios, pela frieza nas negociações e pelo olhar visionário que havia transformado a pequena construtora herdada do pai em um império. Seu nome figurava entre os mais influentes empresários brasileiros, frequentemente estampando revistas de negócios e colunas sociais. A solidão, contudo, era sua companheira mais fiel. Seu apartamento de cobertura nos Jardins, decorado por um renomado arquiteto com peças de design assinadas e obras de arte contemporânea, era um espaço impecável, mas vazio de calor humano. Os relacionamentos que teve ao longo dos anos nunca duraram. Sua obsessão pelo trabalho e sua dificuldade em demonstrar afeto criavam barreiras intransponíveis. Aos 45 anos, Vinícius havia aceitado que o sucesso profissional viria às custas de uma vida pessoal plena. Decidiu cortar caminho pelo Largo da Batata. Era tarde, e as calçadas estavam quase vazias, com exceção de alguns moradores de rua, encolhidos sob cobertores surrados. Vinícius apertou o passo, evitando olhar diretamente para aquelas pessoas. A miséria alheia era um incômodo que preferia ignorar. Foi quando, próximo aos muros de um antigo cemitério, notou uma movimentação estranha entre algumas caixas de papelão. Algo naquela cena específica o fez parar. Talvez fosse o barulho suave, diferente do habitual, ou talvez fosse apenas o cansaço fazendo sua mente devagar. Aproximou-se cautelosamente e, entre as caixas improvisadas como abrigo, viu uma pequena figura humana. Uma menina que não devia ter mais que 7 anos, encolhida contra o frio, usando um casaco fino e sujo. Ao seu lado, uma mochila surrada e colorida parecia guardar seus únicos pertences. "O que você está fazendo aqui sozinha?" Vinícius perguntou, sua voz mais áspera do que pretendia, um misto de espanto e incômodo. A menina levantou o olhar, revelando olhos castanhos grandes e expressivos que, mesmo exibindo medo, mantinham uma dignidade surpreendente. "Estou esperando minha mãe", respondeu com uma voz pequena, mas firme. "Ela foi buscar um remédio para minha febre e disse que voltaria logo, já faz 2 dias. Vinícius sentiu uma pontada no peito. A história soava como tantas outras que ouvira nas ruas de São Paulo. Crianças abandonadas, promessas vazias, vidas desfeitas antes mesmo de começarem. "Qual é o seu nome?", perguntou, agachando-se para ficar na altura da menina, mas mantendo uma distância segura. "Gabriela", respondeu hesitante, "mas todo mundo me chama de Gabi. E sua mãe, como se chama?" Fernanda Oliveira." O nome atingiu Vinícius como um tapa. Fernanda Oliveira. O mesmo nome da mulher que ele havia expulsado de sua vida 8 anos antes, após uma discussão brutal que culminou com acusações, portas batendo e um silêncio que se estendeu por anos. Coincidência, pensou. Deve ser coincidência. "Você tem alguma foto da sua mãe?", perguntou, tentando manter a voz estável.
A menina assentiu e, com cuidado quase reverencial, retirou da mochila uma fotografia dobrada e gasta nas bordas. Estendeu-a para Vinícius com uma confiança inesperada. Quando ele a abriu, suas pernas fraquejaram, obrigando-o a apoiar-se na parede próxima. Era Fernanda. Sua Fernanda. Mais magra, com o cabelo diferente, mas inconfundivelmente ela. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo sorriso contido, a mesma pinta próxima ao lábio superior. Na foto, ela abraçava a menina, ambas sorrindo em frente a um parque que ele não reconhecia. Olhou novamente para Gabriela e percebeu o que seu choque inicial não permitira enxergar. O formato do rosto, o contorno dos lábios, a maneira como franzia a testa ao observá-lo. Tudo nela gritava sua própria genética. Era como olhar para uma versão feminina e infantil de si mesmo, com os traços suavizados pelos de Fernanda. "Quantos anos você tem, Gabi?" perguntou, a voz agora quase um sussurro. 7 anos e meio, respondeu orgulhosa, erguendo o queixo. 7 anos? O tempo batia perfeitamente. Fernanda havia saído de sua vida 8 anos atrás, já devia estar grávida quando ele a expulsou sem lhe dar chance de explicação. Uma filha. Sua filha. A realização o atingiu com a força de um trem. "Você está passando mal, moço?" perguntou Gabriela, notando a palidez no rosto de Vinícius. Ele respirou fundo, tentando recuperar a compostura. "Não, estou bem, só um pouco cansado." Fez uma pausa, pensando rapidamente. "Olha, está muito frio aqui. Você não deveria ficar na rua sozinha. É perigoso. Mas e se minha mãe voltar e não me encontrar?" A preocupação era genuína na voz infantil. "Vamos fazer o seguinte. Você vem comigo para um lugar quente e seguro, e amanhã nós procuramos sua mãe juntos. O que acha?" Gabriela hesitou, olhando para a fotografia em suas mãos e depois para o homem bem vestido à sua frente. A desconfiança era visível em seu olhar, mas o frio e o cansaço claramente pesavam mais. "A senhora que me deu comida ontem disse que não posso ir com estranhos", disse finalmente. "E ela está certa", respondeu Vinícius, surpreendendo-se com sua própria paciência. "Mas eu conheci sua mãe. Nós éramos amigos há muito tempo." A palavra amigos pareceu inadequada para descrever o que ele e Fernanda haviam sido, mas explicações mais complexas teriam que esperar. Algo no tom de Vinícius, ou talvez a menção a Fernanda, pareceu convencer Gabriela. Ela guardou a foto cuidadosamente na mochila, levantou-se e, com uma dignidade impressionante para alguém tão pequeno, disse: "Está bem, mas só até encontrarmos minha mãe." Vinícius assentiu, estendendo a mão que a menina aceitou após breve hesitação. Enquanto caminhavam em direção ao carro estacionado algumas quadras adiante, ele sentia o peso daquela pequena mão na sua, um peso muito maior do que seus poucos quilos indicavam. Era o peso de uma responsabilidade que nunca imaginou assumir, de uma paternidade que lhe fora negada e que agora se apresentava da forma mais inesperada possível. Ao chegarem ao Porsche preto estacionado, Gabriela arregalou os olhos. "Esse carro é seu?" perguntou a desconfiança, dando lugar momentaneamente ao deslumbramento infantil. "É sim", respondeu Vinícius, abrindo a porta do passageiro. "Você gosta de carros?" "A mãe sempre dizia que um dia a gente ia ter um carro bonito assim", comentou Gabriela, acomodando-se no banco de couro. "Mas depois ela dizia que era melhor a gente ter uma casa primeiro." A simplicidade daquele comentário atingiu Vinícius como um soco. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo em direção aos jardins, observava de relance a menina que olhava pela janela com fascínio e pensava em Fernanda. Onde estaria agora? O que teria acontecido para que deixasse a filha sozinha? E, principalmente, porque nunca lhe contara sobre a gravidez. O silêncio no carro era pesado, carregado de perguntas não formuladas e respostas ainda desconhecidas. Na mente de Vinícius, o luxuoso apartamento que o aguardava já não parecia o mesmo. A partir daquela noite, teria que abrigar não apenas suas ambições e solidão, mas também uma criança que, sem aviso, havia transformado sua existência
ordenada em um caos de possibilidades. O elevador panorâmico subia silenciosamente pelo edifício, revelando a cidade iluminada através dos painéis de vidro. Gabriela mantinha o rosto colado à superfície transparente, maravilhada com a vista que se descortinava a cada andar. Vinícius a observava pelo reflexo, ainda tentando processar a reviravolta que sua vida acabara de sofrer. "Você mora no céu?" perguntou a menina com genuína curiosidade, sem desviar os olhos das luzes da cidade. "No último andar", respondeu Vinícius, quase sorrindo pela primeira vez naquela noite. "Mas ainda é na terra." O apartamento de cobertura duplex era impressionante mesmo para os padrões dos mais abastados de São Paulo. Ao entrarem, as luzes se acenderam automaticamente, revelando o amplo living com pé direito duplo, mobiliado, com peças de design contemporâneo em tons de cinza, preto e branco. A escada flutuante levava ao mezanino, onde ficava o escritório de Vinícius, e grandes janelas do chão ao teto emolduravam a vista da cidade. Gabriela permaneceu imóvel, na entrada, como se temesse quebrar algo apenas com seu olhar. Segurava firmemente a alça da mochila surrada, único vínculo com sua vida anterior. "Você está com fome?" perguntou Vinícius, percebendo repentinamente que não fazia ideia do que oferecer a uma criança. A menina assentiu timidamente. Na cozinha gourmet, equipada com eletrodomésticos de última geração que raramente usava, Vinícius abriu a geladeira quase vazia. Suas refeições geralmente aconteciam em restaurantes ou eram entregues por serviços de delivery premium. Encontrou alguns ovos, queijo, leite e pão, suficiente para um sanduíche improvisado. "Você gosta de ovo mexido?" perguntou incerto. "Sim, senhor", respondeu Gabriela formalmente. "A mãe fazia quando a gente tinha." Enquanto preparava o sanduíche simples, Vinícius sentia o olhar atento da menina. Era estranho ter outra presença naquele espaço que sempre fora exclusivamente seu. Mais estranho ainda era a sensação crescente de que aquela criança silenciosa carregava seu DNA. Era parte dele. "Como é o seu sobrenome completo?" perguntou, quebrando o silêncio enquanto colocava o prato diante dela. "Gabriela Oliveira", respondeu entre mordidas ansiosas que revelavam fome acumulada. "A mãe disse que eu podia ter outro sobrenome também, mas que a gente precisava resolver algumas coisas primeiro." Vinícius sentiu um nó na garganta. Fernanda não havia dado seu sobrenome à menina, mas aparentemente pretendia fazê-lo em algum momento. O que teria impedido? Após a refeição improvisada, Vinícius mostrou a Gabriela o quarto de hóspedes, nunca antes utilizado. A cama king size parecia engolir a pequena figura quando ela se sentou na beirada. "Você pode dormir aqui esta noite. Amanhã." Hesitou, sem saber exatamente o que prometer. "Amanhã vamos procurar sua mãe." Gabriela assentiu, seus olhos pesados de sono. Quando Vinícius estava prestes a sair do quarto, ela perguntou em voz baixa: "Você realmente conhecia minha mãe?" Ele parou na porta, as costas voltadas para a menina. "Sim, nós nos conhecemos há muito tempo." "Ela nunca falou de você", disse Gabriela com a honestidade brutal típica das crianças. "Talvez ela tivesse seus motivos", respondeu Vinícius, sentindo o peso daquelas palavras. "Boa noite, Gabriela." "Boa noite, senhor." "Vinícius, pode me chamar de Vinícius." Fechou a porta e dirigiu-se ao bar na sala de estar. Serviu-se de uma dose generosa de uísque que bebeu de um só gole antes de servir outra. Em seu escritório, abriu o notebook e começou a pesquisar. Fernanda Oliveira São Paulo desaparecida. Os resultados eram genéricos demais. Dezenas de mulheres com esse nome comum em uma cidade de milhões de habitantes. Tentou cruzar com outras informações que lembrava dela. Formada em administração, nascida em Ribeirão Preto, 38 anos aproximadamente. Nada relevante surgiu. Passou horas pesquisando até que o cansaço o venceu. Dormiu no sofá do escritório pela primeira vez em anos sem programar o despertador. Acordou sobressaltado com um barulho na cozinha. Por um momento, não se lembrou dos eventos da noite anterior.
até que a realidade o atingiu. Havia uma criança em seu apartamento. Sua provável filha. Encontrou Gabriela tentando alcançar um copo no armário alto. Ela congelou ao vê-lo, como se tivesse sido pega em flagrante. "Desculpa, eu estava com sede", explicou rapidamente. "Tudo bem", respondeu Vinícius, pegando o copo para ela e enchendo-o com água. Observou enquanto a menina bebia avidamente. "Você dormiu bem?" Gabriela assentiu. "A cama é grande demais. Parece que a gente se perde nela." Aquela observação simples fez Vinícius refletir sobre como sua vida era dimensionada para além do necessário. Espaços enormes para uma existência solitária, objetos caros que ninguém além dele apreciava. "Vou preparar algo para comermos", disse, tentando soar natural. Embora fazer café da manhã para alguém fosse uma novidade absoluta. Enquanto comiam torradas com manteiga, o melhor que conseguiu improvisar, Vinícius tentou uma abordagem mais direta. "Gabriela, preciso que você me conte tudo o que puder sobre você e sua mãe. Onde vocês moravam, o que aconteceu antes dela, sair para buscar remédios." A menina baixou os olhos para o prato. "A gente morava em Campinas até mês passado. Daí a mãe disse que precisávamos vir para São Paulo resolver um problema importante. Ficamos num hotel pequeno por alguns dias, depois numa pensão." Fez uma pausa, organizando as memórias. "Na semana passada, a mãe estava muito nervosa. Dizia que precisava encontrar alguém, mas tinha medo. Depois eu fiquei com febre e ela disse que ia comprar remédio na farmácia, mas pediu que eu não saísse de perto das nossas coisas. Ela nunca mais voltou." Vinícius sentiu um aperto no peito. A descrição batia com suas suspeitas. Fernanda viera a São Paulo para encontrá-lo, talvez para finalmente revelar a existência da filha. "E antes de Campinas? Vocês sempre moraram lá?" "Não", respondeu Gabriela, agora mais animada com a conversa. "A gente já morou em muitos lugares. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba", contou nos dedos. "Acho que umas 6 cidades. A mãe dizia que éramos como passarinhos, sempre procurando um galho melhor para fazer nosso ninho." Aquela imagem poética contrastava com a realidade que Vinícius começava a visualizar. Fernanda e a filha vivendo em constante movimento, provavelmente fugindo de algo ou alguém. Mas por quê? E seu pai? Sua mãe falava dele? Gabriela ficou séria de repente. Ela dizia que meu pai era um homem importante, mas que não podia ficar com a gente, que um dia eu ia conhecê-lo quando fosse a hora certa. Fez uma pausa, brincando com as migalhas na mesa. "No meu aniversário, ela sempre dizia que eu tinha os olhos dele." Vinícius sentiu um nó na garganta. Olhou para Gabriela e viu seus próprios olhos refletidos nela. A mesma cor, o mesmo formato levemente amendoado. Como não percebera imediatamente? Naquele momento, seu telefone tocou. Era Rita, sua secretária, lembrando-o da reunião com investidores marcada para aquela manhã. Pela primeira vez em sua carreira, Vinícius cancelou um compromisso importante, sem dar explicações detalhadas. "Preciso resolver algumas coisas", disse a Gabriela após desligar. "Vou ligar para alguém vir ficar com você." A primeira pessoa que pensou foi em Dona Celeste, a governanta que vinha 2 vezes por semana para limpar o apartamento. Mulher de meia-idade, gentil e discreta, aceitou vir imediatamente quando Vinícius explicou vagamente que precisava de ajuda com uma sobrinha que estava hospedada. Enquanto esperavam, Vinícius percebeu que Gabriela usava as mesmas roupas da noite anterior. "Você tem outras roupas na sua mochila?" A menina hesitou antes de responder. "Só mais uma camiseta e uma calça. A mãe disse que a gente compraria roupas novas quando resolvesse as coisas aqui." Vinícius assentiu, fazendo uma nota mental. Após a chegada de Dona Celeste e breves apresentações, ele saiu não para o escritório, como havia dito, mas para o shopping mais próximo. Perambulou perdido pelas lojas infantis, finalmente pedindo ajuda a uma vendedora para escolher roupas para uma menina de 7 anos. Saiu carregado de sacolas contendo desde peças básicas até um pijama com estampas de estrelas que imaginou que Gabriela pudesse gostar. Na volta,
passou em um supermercado e comprou itens que acreditava serem adequados para uma criança. Cereais coloridos, chocolate, biscoitos, frutas, sucos e até alguns legumes que não fazia ideia de como preparar. Em uma loja de brinquedos, adquiriu um urso de pelúcia e alguns livros infantis. Ao retornar ao apartamento, encontrou uma cena surpreendente. Gabriela ajudava a Dona Celeste a preparar o almoço, ambas conversando animadamente. A menina tinha um brilho diferente nos olhos, mais viva do que na noite anterior. "Olha só quem voltou", anunciou Dona Celeste com um sorriso. "Sua sobrinha é um amor, Sr. Vinícius. Me contou histórias lindas sobre os lugares onde já morou." Vinícius notou o olhar curioso de Gabriela para as sacolas que carregava. "Trouxe algumas coisas para você", disse, estendendo-as para a menina. Os olhos de Gabriela se arregalaram ao ver o conteúdo. "Isso tudo é para mim?", perguntou incrédula. "Sim, achei que você precisava de roupas novas e algumas outras coisas enquanto procuramos sua mãe." A menina pegou o urso de pelúcia com reverência, abraçando-o contra o peito. "Obrigada", murmurou, a voz embargada. "A mãe vai pagar. O senhor quando ela voltar. Ela sempre paga o que deve." Aquelas palavras simples continham uma dignidade que comoveu até mesmo Vinícius, homem acostumado a negociar milhões sem demonstrar emoção. "Não se preocupe com isso", respondeu, afastando-se rapidamente para esconder o brilho úmido que surgia em seus olhos. Naquela tarde, enquanto observava Gabriela experimentar as roupas novas com entusiasmo infantil, Vinícius tomou duas decisões. Contrataria um investigador para encontrar Fernanda e, enquanto isso, faria o possível para oferecer à menina o conforto e a segurança que aparentemente haviam faltado em sua vida nômade. O que começara como um encontro casual nas ruas frias de São Paulo transformava-se a cada hora em uma jornada mais profunda, uma jornada em direção a uma paternidade que nunca planejou, mas que agora se apresentava como um caminho sem volta. Uma semana se passou desde a chegada de Gabriela ao apartamento de Vinícius. O que deveria ser um arranjo temporário começava a ganhar contornos de permanência, à medida que Dona Celeste, agora contratada em tempo integral, transformava o frio apartamento de solteiro em um ambiente mais acolhedor para a menina. O quarto de hóspedes ganhara cores com uma colcha nova, cortinas mais alegres e uma pequena estante com livros infantis. No canto, um baú de brinquedos que Vinícius exagerara ao comprar, como se tentasse compensar 7 anos de ausência com objetos. Naquela manhã de sexta-feira, Vinícius observava da cozinha enquanto Gabriela tomava café da manhã, assistindo a desenhos animados na enorme televisão da sala. A cena, tão banal para milhares de famílias brasileiras, era absolutamente extraordinária em sua vida. Havia algo de surreal em ver aquela pequena figura de pijama estampado ocupando seu sofá de design italiano, segurando uma tigela de cereais coloridos que ele jamais imaginara ter em sua despensa. "O senhor vai trabalhar hoje também?", perguntou Gabriela, notando seu olhar. "Vou, mas volto mais cedo", respondeu Vinícius, ajustando a gravata. Nos últimos dias, reorganizara sua agenda para estar em casa antes do jantar. Outra novidade em sua rotina antes dominada por jantares de negócios e eventos sociais. "Dona Celeste disse que vai me ensinar a fazer brigadeiro", comentou a menina, animada. "A gente pode guardar alguns para o senhor." "Vou adorar", respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. No elevador a caminho do estacionamento, Vinícius verificou seu celular. Havia uma mensagem de Maurício Rezende, o investigador particular que contratara 3 dias antes. "Tenho informações importantes. Podemos nos encontrar hoje?" No escritório da Albuquerque Incorporações, localizado no 28º andar de uma torre corporativa na Faria Lima, Vinícius não conseguia se concentrar. As planilhas financeiras e os projetos arquitetônicos que normalmente o absorviam pareciam distantes, enquanto sua mente voltava constantemente para Gabriela e o mistério que envolvia Fernanda. "O senhor está bem?", perguntou Sandra, sua assistente. De longa data, ao entrar em sua sala com uma pilha de contratos. "Parece distante esses dias."
Estou resolvendo alguns assuntos pessoais, respondeu vagamente. Sandra, cancele meus compromissos da tarde. Tenho uma reunião importante fora do escritório. A mulher assentiu, acostumada com a discrição que o cargo exigia, embora claramente intrigada com as recentes mudanças nos hábitos do chefe, os cancelamentos de última hora, as saídas antecipadas, as ligações pessoais que ele agora fazia a portas fechadas. Às 14h, Vinícius encontrou Maurício em um café discreto no bairro de Pinheiros. O investigador, um homem de meia-idade com expressão permanentemente cansada, carregava uma pasta de couro surrada que colocou sobre a mesa após os cumprimentos iniciais. Encontrei informações interessantes sobre Fernanda Oliveira, começou, abrindo a pasta. Como suspeitava, ela usou vários nomes nos últimos anos. Em Belo Horizonte era conhecida como Fernanda Martins. Em Curitiba, Fernanda Costa. Em Campinas, de onde veio recentemente, usava o nome original Fernanda Oliveira. Por que tantas mudanças? Perguntou Vinícius inquieto. Dívidas, respondeu Maurício simplesmente. Grandes dívidas contraídas há cerca de 8 anos. Consultou suas anotações. Quando saiu de São Paulo, ela estava com o nome sujo, vários empréstimos não pagos, cartões de crédito estourados. Parece que entrou numa espiral depois de um rompimento amoroso. Vinícius sentiu o estômago afundar. Aquele rompimento amoroso fora com ele. Uma separação brutal, após descobrir que Fernanda havia usado o cartão corporativo da empresa para despesas pessoais. Na época, interpretara como um golpe, uma traição imperdoável. Agora, começava a ver o quadro maior. Ela devia estar desesperada por algum motivo, talvez já sabendo da gravidez. Consegui rastrear os empregos dela nos últimos anos, continuou Maurício. Trabalhou como recepcionista em hotéis, secretária em pequenas empresas, vendedora em lojas de departamento. Nunca ficava mais de 6 ou 8 meses no mesmo lugar. Pelos registros de matrículas escolares da filha, percebe-se o mesmo padrão de movimentação. E em São Paulo, conseguiu descobrir onde ela estava hospedada? Sim, encontrei a última pensão onde ficaram no bairro da Liberdade. Maurício tirou algumas fotografias do local, um prédio antigo e mal conservado. A proprietária, Dona Jurema, confirmou que Fernanda e a filha ficaram lá por cerca de 10 dias. Disse que Fernanda parecia nervosa, saía pouco e recebeu algumas ligações que a deixaram agitada. Na noite de 12 de julho, saiu dizendo que ia à farmácia comprar remédio para a filha que estava com febre, mas nunca voltou. A menina ficou esperando por 2 dias, até que Dona Jurema, preocupada, ligou para a assistência social. Mas quando chegaram, a criança já havia fugido. 12 de julho. Foi quando encontrei Gabriela na rua, murmurou Vinícius, conectando as datas. Há mais, disse Maurício hesitante. Encontrei isso no quarto que elas ocupavam. Dona Jurema guardou os pertences que foram deixados para trás. Entregou um envelope pardo a Vinícius. Com mãos ligeiramente trêmulas, Vinícius abriu o envelope. Dentro havia uma carteira feminina gasta, algumas fotografias antigas, um pequeno diário e um envelope selado, mas não enviado, endereçado a Vinícius Albuquerque, Albuquerque Incorporações. Uma carta para mim, murmurou, sentindo o coração acelerar. Achei que gostaria de ler em privacidade, disse Maurício, levantando-se. Continuarei investigando o paradeiro atual de Fernanda. Há relatos de uma mulher com sua descrição sendo atendida em um hospital após um acidente, mas ainda estou verificando. Após o investigador sair, Vinícius permaneceu imóvel por alguns minutos, olhando para o envelope, como se este pudesse explodir a qualquer momento. Finalmente, respirou fundo e o abriu. A caligrafia era inconfundivelmente de Fernanda, delicada, ligeiramente inclinada para a direita. A carta, datada de 10 de julho, 2 dias antes de seu desaparecimento, começava com um simples Vinícius. Depois de 8 anos, ainda é difícil escrever seu nome sem que meu coração acelere. Provavelmente você me odeia, ou pior, nem sequer pensa em mim.
Mas preciso contar uma verdade que guardei por todos esses anos. Quando me expulsou de sua vida, eu carregava nossa filha em meu ventre. Gabriela nasceu em fevereiro de 2018, um bebê saudável e forte como o pai. Nos primeiros meses, pensei em procurá-lo milhares de vezes, mas o orgulho e o medo me impediram. As dívidas que contraí, as mesmas que nos separaram, eram para ajudar minha mãe que estava doente em Ribeirão Preto. Nunca tive coragem de lhe contar. Achei que não acreditaria. Nesses anos, tentei reconstruir nossas vidas longe de São Paulo. Não foi fácil. Cada cidade nova era uma promessa de recomeço que logo se desfazia quando os credores nos encontravam. Vivi com medo, Vinícius, mas também com esperança. A esperança de dar à nossa filha a estabilidade que merece. Gabriela é uma criança extraordinária, inteligente, determinada, com seu mesmo olhar intenso e aquela teimosia que eu tanto admirava em você. Ela merece mais do que posso oferecer sozinha. Estou voltando a São Paulo não para pedir dinheiro ou perdão, mas para oferecer a você a chance de conhecer sua filha. Sei que construiu uma vida sem nós, provavelmente tem outra família agora. Não quero atrapalhar. Apenas acredito que Gabriela tem o direito de conhecer o pai. Amanhã irei ao seu escritório. Estou com medo. Não vou mentir. Medo de sua rejeição, medo de que negue a paternidade, medo de que me julgue como fez antes. Mas por Gabriela enfrentarei esse medo. Se após conhecê-la você não quiser participar de sua vida, respeitarei sua decisão. Só peço que a olhe nos olhos uma vez. Neles verá a si mesmo, como eu vejo todos os dias. Com sinceridade, Fernanda. Vinícius sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, algo que não acontecia desde a juventude. As palavras de Fernanda traziam à tona uma verdade dolorosa. Havia julgado precipitadamente a mulher que amava, sem dar-lhe chance de explicação. E esse erro custara anos de convívio com a filha que nem sabia existir. Releu a carta várias vezes, cada palavra abrindo antigas feridas e criando novas. Fernanda planejava encontrá-lo no dia seguinte, mas algo acontecera no caminho. Um acidente, talvez, como mencionara o investigador. A ideia de que ela poderia estar em algum hospital, talvez ferida, enquanto a filha o encontrava por acaso nas ruas, parecia uma ironia cruel do destino. Guardou a carta no bolso e folheou rapidamente o pequeno diário. Eram anotações esparsas sobre a vida de Gabriela, seu primeiro dente, primeiras palavras, entrada na escola, pequenas conquistas que ele perdera. Cada página era uma acusação silenciosa de sua ausência. Quando finalmente deixou o café, Vinícius era um homem diferente daquele que entrara 2 horas antes. A realidade que construíra para si, de empresário bem-sucedido e solteiro, convicto, desmoronava diante da verdade recém-descoberta. Era pai. E a mãe de sua filha, a mulher que um dia amara profundamente e depois rejeitara com igual intensidade, estava desaparecida em algum lugar de São Paulo. Dirigindo de volta, para casa ligou para Maurício. Preciso que concentre todas as buscas nos hospitais da cidade. Se Fernanda sofreu um acidente, deve haver um registro. Já comecei a verificar, respondeu o investigador. O problema é que, sem documentos, ela pode ter sido registrada como não identificada. Vou precisar de uma foto recente. Use aqui. Estava nas coisas dela, sugeriu Vinícius. Aquela tem mais de 5 anos, pelo que pude verificar. Vinícius pensou por um momento. Gabriela tem uma foto mais recente. Vou enviar para você hoje mesmo. Ao chegar em casa, encontrou Gabriela e Dona Celeste na cozinha, as mãos sujas de chocolate, preparando brigadeiros como prometido. A cena doméstica, tão alheia ao seu universo até poucos dias atrás, agora parecia um farol de normalidade, em meio ao caos emocional que o consumia. Olha, a gente fez brigadeiro de colher também, porque é mais fácil de comer, explicou Gabriela, orgulhosa, oferecendo uma colher com a guloseima. Vinícius aceitou, sentindo o doce derreter em sua boca. Está delicioso, elogiou sinceramente. Após o jantar, quando Dona Celeste já havia se retirado para sua nova suíte de empregada, outra adaptação recente no apartamento, Vinícius sentou-se com Gabriela na sala.
Preciso te perguntar uma coisa importante, começou cauteloso. Você me disse que tem uma foto da sua mãe. Posso vê-la novamente? Prometo devolver. Gabriela o fitou com desconfiança. Por quê? Estou procurando sua mãe, Gabi. Contratei pessoas para ajudar e essa foto pode ser útil. Os olhos da Boi Santos, menina, se iluminaram com esperança. Você vai encontrar ela? Vou fazer o possível, prometeu, sentindo o peso dessa promessa. Gabriela buscou a foto em sua mochila, que ainda mantinha por perto apesar das roupas novas e do quarto confortável. Era um comportamento que Vinícius notara. A menina vivia como se pudesse precisar partir a qualquer momento. A fotografia mostrava Fernanda e Gabriela em um parque, aparentemente no último inverno. Fernanda sorria discretamente, os cabelos mais curtos do que Vinícius lembrava, algumas linhas de expressão novas ao redor dos olhos. Ainda assim, era inconfundivelmente ela, a mulher que um dia havia sido o centro de seu universo. Posso ficar com ela por alguns dias? Prometo cuidar bem. Gabriela hesitou, agarrando-se à foto como a um talismã. É a única que tenho dela sorrindo. Vinícius sentiu um nó na garganta. Entendo. Vou apenas tirar uma cópia digital, então, pode ser? A menina assentiu, aliviada. Após digitalizar a imagem e enviá-la para Maurício, Vinícius devolveu a fotografia original, que Gabriela guardou cuidadosamente. Você realmente conhecia minha mãe bem, não é? Perguntou a menina, surpreendendo-o. Por que diz isso? Porque você ficou triste olhando para ela. Do jeito que ela ficava triste às vezes olhando para mim. A perspicácia infantil atingiu Vinícius como um soco. Sentou-se ao lado dela no sofá, pensando cuidadosamente no que dizer. Sim, Gabriela, eu conheci sua mãe muito bem. Nós nos amávamos há muito tempo. A menina absorveu a informação com seriedade. Foi você que brigou com ela? Ela sempre dizia que tinha perdido alguém importante por causa de uma briga feia. Vinícius engoliu em seco. Sim, foi eu, e me arrependo disso todos os dias. Gabriela o fitou com seus olhos, os olhos dele, cheios de uma sabedoria que transcendia sua idade. A mãe diz que quando a gente se arrepende de verdade, tem que pedir desculpas e tentar consertar as coisas. Sua mãe está certa, respondeu Vinícius, a voz embargada. E é exatamente isso que pretendo fazer quando a encontrarmos. Aquela noite, após colocar Gabriela para dormir, Vinícius permaneceu acordado em seu escritório, relendo a carta de Fernanda e analisando todos os documentos que Maurício havia encontrado. Numa das fotografias antigas, notou um detalhe. Fernanda usava um colar com um pequeno pingente em forma de estrela, o presente que ele lhe dera no primeiro aniversário de namoro, há quase 10 anos. Ela o guardara todos esses anos, mesmo após tudo o que aconteceu. Esse pequeno detalhe foi o que finalmente quebrou as últimas barreiras emocionais de Vinícius. Sozinho em seu escritório, chorou como não chorava desde a infância. Por Fernanda, por Gabriela, pelos anos perdidos e principalmente pelo homem arrogante e inflexível que havia sido. Quando o telefone tocou às 3 da manhã, atendeu no primeiro toque. Senhor Albuquerque, era a voz de Maurício. Encontrei algo. Uma mulher não identificada deu entrada no Hospital Santa Catarina há 3 semanas, vítima de atropelamento. Está em coma, mas a descrição física e a data coincidem. Estou indo para lá agora, respondeu Vinícius, já pegando as chaves do carro. O Hospital Santa Catarina, localizado no bairro da Paulista, mantinha o silêncio característico das madrugadas hospitalares. Apenas o murmúrio distante de equipamentos e o ocasional ruído de passos apressados ecoavam pelos corredores iluminados pela luz fluorescente. Na recepção, uma enfermeira de meia-idade ergueu os olhos com expressão cansada quando Vinícius se aproximou. Preciso de informações sobre uma paciente não identificada, disse ele, tentando controlar a ansiedade na voz. Uma mulher que deu entrada há cerca de 3 semanas, vítima de atropelamento. A enfermeira o fitou com desconfiança. O senhor é parente? Vinícius hesitou. Possivelmente. Estou procurando minha ex-companheira, mãe da minha filha.
Ela está desaparecida desde o dia 12 de julho. Algo na sinceridade desesperada em sua voz pareceu convencer a mulher, que digitou algumas informações no computador. Temos uma paciente não identificada na UTI neurológica, confirmou após alguns instantes. Atropelada na Avenida Rebouças na noite de 12 de julho. Não portava documentos. O coração de Vinícius acelerou. A data coincidia exatamente com o desaparecimento de Fernanda. Posso vê-la? Agora não é horário de visitas, senhor. Por favor, insistiu Vinícius, inclinando-se sobre o balcão. Vim direto de casa ao receber a informação. Preciso saber se é ela. A enfermeira suspirou, consultando o relógio. O Dr. Matheus, neurologista de plantão, está fazendo ronda agora. Vou chamá-lo e ele decidirá. Os 15 minutos de espera pareceram uma eternidade. Vinícius permaneceu de pé, incapaz de sentar-se, observando o corredor por onde eventualmente surgiu um homem de jaleco branco, cabelos grisalhos e expressão séria. Senhor Albuquerque? Sou o Dr. Matheus Rodrigues, apresentou-se. Entendo que acredita conhecer nossa paciente não identificada. Sim, doutor, acredito. Que possa ser Fernanda Oliveira, mãe da minha filha. Ela desapareceu na mesma data em que a paciente foi admitida. O médico o avaliou por alguns instantes, como se medisse a veracidade de suas palavras. Compreendo sua preocupação. Normalmente, não permitiríamos visitas fora do horário, mas dadas as circunstâncias, siga-me, por favor. Enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos, o médico explicou a situação. A paciente sofreu traumatismo crânioencefálico grave no acidente. Permaneceu em coma, induzido por 2 semanas. Há 5 dias, começamos a reduzir a sedação e ela apresentou sinais de consciência, mas ainda não recuperou completamente a lucidez. Apresenta um quadro de amnésia pós-traumática. Isso é permanente? Perguntou Vinícius alarmado. Cada caso é único. Alguns pacientes recuperam a memória completamente, outros apenas parcialmente. O cérebro é um órgão misterioso, Sr. Albuquerque. Pararam diante de uma porta fechada na ala de neurologia. Prepare-se, advertiu o médico. Além do trauma craniano, ela sofreu múltiplas fraturas e contusões. Sua aparência pode ser diferente do que recorda. Com um nó na garganta, Vinícius assentiu. O médico abriu a porta, revelando um quarto individual parcialmente iluminado. No leito hospitalar, conectada a monitores e com um fino tubo de oxigênio, repousava uma mulher de rosto pálido, parcialmente coberto por curativos. O cabelo escuro havia sido parcialmente raspado em um dos lados, onde um curativo maior indicava uma intervenção cirúrgica. Mesmo assim, não havia dúvida. Era Fernanda. Vinícius sentiu as pernas fraquejarem e precisou apoiar-se na parede. 8 anos haviam se passado desde a última vez que a vira e agora ela estava ali, vulnerável, irreconhecível em muitos aspectos, mas ainda assim, inconfundivelmente, a mulher que um dia amara. É ela, murmurou. É Fernanda. O médico observou atentamente sua reação. Tem certeza absoluta? Sim. Reconheceria em qualquer lugar. Aproximou-se cautelosamente da cama. Ela pode me ouvir? É possível. Pacientes em seu estado frequentemente percebem presenças e vozes, mesmo que não possam responder. Vinícius tocou levemente a mão de Fernanda, evitando o acesso intravenoso. A pele estava mais fria do que lembrava, os dedos mais finos. Um dos braços estava engessado. Fernanda, chamou suavemente. Sou eu, Vinícius. Não houve resposta. Visível. Os monitores continuaram seu ritmo constante e a expressão da mulher permaneceu impassível. Encontrei Gabriela, continuou, a voz embargada. Ela está bem, está segura comigo. Estamos procurando por você. Por um instante fugaz, pareceu que os dedos de Fernanda se moveram sob os seus, mas poderia ter sido apenas impressão. Vou deixá-los a sós por alguns minutos, disse o médico, retirando-se discretamente. Sozinho com Fernanda, Vinícius sentou-se na cadeira ao lado da cama.
As lágrimas que havia contido até então agora corriam livremente por seu rosto. "Me perdoa", sussurrou, "por tudo. Por não ter te escutado, por ter sido tão orgulhoso e inflexível, por todos esses anos perdidos." Segurou a mão dela entre as suas. "Nossa filha é incrível, Fernanda. Ela tem a sua força, a sua determinação. E meus olhos, você estava certa." O monitor cardíaco registrou uma pequena alteração no ritmo, uma aceleração momentânea que logo retornou ao padrão anterior. Vinícius continuou falando, as palavras fluindo como um rio há muito represado. "Vou cuidar de vocês duas. Vou consertar tudo, prometo. Só preciso que você lute, que volte para nós." Quando o Dr. Mateus retornou, encontrou Vinícius ainda, segurando a mão de Fernanda, a cabeça baixa, falando em tom quase inaudível. "Sr. Albuquerque", chamou gentilmente, "precisamos conversar sobre os próximos passos." No corredor, o médico explicou a situação com mais detalhes. "Agora que temos a identificação da paciente, podemos acessar seu histórico médico e contatar familiares. Tem informações sobre parentes próximos?" Os pais faleceram há anos. Tinham um irmão em Ribeirão Preto, mas perderam contato. Vinícius hesitou. "Doutor, eu sou o pai da filha dela. Temos uma filha de 7 anos. O médico assentiu. "Isso é relevante para o tratamento. Pacientes com amnésia frequentemente reconectam-se com suas memórias através de vínculos emocionais fortes, filhos, parceiros. Sua presença e a da criança podem ser terapêuticas. Quando posso trazê-la? Vamos observar a evolução nos próximos dias. Se continuar estável, talvez na próxima semana. Mas preciso alertá-lo. A senhora Oliveira pode não reconhecê-los imediatamente. Amnésia não é como nos filmes, não. Se resolve com um único gatilho emocional. É um processo gradual, às vezes incompleto." Vinícius assentiu, absorvendo a informação. "Farei o que for necessário, doutor. E quanto às despesas médicas..." A paciente estava como indigente, até agora coberta pelo SUS. "Se desejar transferi-la para um quarto particular ou outro hospital..." Não a movam", interrompeu Vinícius. "Quero apenas garantir que receba o melhor tratamento possível aqui mesmo." Após acertar os detalhes administrativos e fornecer as informações de Fernanda para atualizar o prontuário, Vinícius deixou o hospital quando o sol começava a nascer. No carro permaneceu imóvel por longos minutos, tentando processar tudo o que acontecera nas últimas horas. Encontrara Fernanda, mas não da forma que esperava. O que diria a Gabriela agora? Enquanto isso, no quarto hospitalar, a mulher que agora sabiam ser Fernanda Oliveira permanecia em seu mundo de sombras e fragmentos. Desde que começara a emergir do coma, vivia num limbo entre consciência e inconsciência, realidade e sonho. Em sua mente nebulosa, imagens e sensações flutuavam sem conexão clara. O barulho de freios, luzes ofuscantes, dor aguda seguida por escuridão profunda. Havia também outras memórias, mais antigas e persistentes, que surgiam em flashes, confusos. Uma criança sorrindo, quartos de hotéis anônimos, o peso constante do medo e um rosto masculino que provocava sentimentos contraditórios de amor e mágoa. Recentemente, uma nova sensação se instalara, a de ser chamada por um nome que ressoava em algum lugar profundo de sua consciência. Fernanda. O nome parecia correto, embora não conseguisse associá-lo completamente a si mesma. E agora, outra voz havia entrado em seu mundo sombrio, uma voz masculina carregada de emoção que falava de perdão e de uma menina chamada Gabriela. A enfermeira Juliana, que entrou para verificar seus sinais vitais na troca de plantão, notou algo diferente. A paciente, normalmente imóvel exceto pelos ocasionais movimentos reflexos, tinha lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. "Doutora Ana", chamou pelo interfone. "Acho que precisamos registrar isso. A paciente do 304 está apresentando resposta emocional." Na UTI neurológica, o pequeno sinal foi anotado no prontuário. 0, 5 e 42. Paciente apresentou lacrimejamento espontâneo após visita de suposto familiar. Possível resposta emocional a estímulo externo. Para os médicos,
era um indicador positivo de atividade cerebral. Para Fernanda, perdida em seu labirinto interno, era o primeiro fio tênue reconectando-a ao mundo exterior. Um mundo onde aparentemente existia uma criança, chamada Gabriela, que precisava dela, e um homem chamado Vinícius, que implorava seu perdão. Naquela mesma manhã, enquanto Vinícius dirigia de volta para casa com o peso de suas descobertas, a psicóloga hospitalar, doutora Helena, iniciava sua sessão com a paciente recém-identificada. Bom dia, Fernanda, disse com voz calma, aproximando-se da cama. Meu nome é Helena, sou psicóloga. Vou trabalhar com você durante sua recuperação. Como esperado, não houve resposta verbal. Mas a doutora Helena era especialista em pacientes com trauma neurológico e sabia que a comunicação ia muito além das palavras. Hoje vamos tentar algo diferente, explicou, colocando um bloco de desenho e lápis coloridos sobre a mesa móvel. Ajustou a cama para uma posição semi-sentada e aproximou a mesa. Não se preocupe em falar ou explicar. Apenas tente segurar o lápis, se conseguir. Deixe sua mão se mover livremente. Com gentileza. Colocou um lápis entre os dedos da mão não lesionada de Fernanda. Por alguns momentos nada aconteceu. Então lentamente os dedos se fecharam ao redor do lápis e a mão começou a se mover sobre o papel em traços trêmulos e hesitantes. Excelente, Fernanda, encorajou a psicóloga. Apenas deixe fluir, não se preocupe com o resultado. Durante quase 20 minutos, a mão de Fernanda se moveu em padrões aparentemente aleatórios, criando linhas, círculos, formas indefinidas. Então, gradualmente, algo começou a emergir. O esboço rudimentar de um rosto infantil, um rosto com olhos grandes e expressivos. Isso é muito bom, comentou a doutora Helena, observando atentamente. Quem é essa pessoa que você está desenhando? Não, esperava a resposta verbal. Mas, para sua surpresa, os lábios de Fernanda se moveram, formando uma palavra quase inaudível. Filha. A psicóloga registrou imediatamente a ocorrência em suas anotações. Era a primeira palavra pronunciada pela paciente desde que começara a emergir do coma. Um marco significativo em sua recuperação. Sua filha? Perguntou suavemente. Ela é importante para você, não é? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Fernanda, enquanto sua mão continuava traçando o contorno do rosto infantil. Você se lembra do nome dela? Fernanda franziu a testa como se fizesse um esforço imenso para acessar uma informação enterrada sob escombros. Seus lábios se moveram novamente, mas nenhum som saiu. Não se force, aconselhou a psicóloga. As memórias voltarão no tempo delas. Hoje já tivemos um grande progresso. Quando a sessão terminou, a doutora Helena deixou o desenho ao lado da cama, onde Fernanda poderia vê-lo. Era uma âncora, visual, um primeiro fragmento reconquistado de sua identidade perdida. No prontuário registrou: paciente demonstrou coordenação motora fina suficiente para desenho básico. Produziu espontaneamente imagem de figura infantil identificada, verbalmente como filha. Primeira palavra pronunciada desde a redução da sedação. Recomendo continuar estimulação através de arte-terapia e introduzir gradualmente fotografias e objetos pessoais quando disponíveis. Enquanto isso, Vinícius chegava em casa ao amanhecer, encontrando Dona Celeste já acordada preparando o café. Senhor Vinícius, onde esteve? Fiquei preocupada quando vi que não estava em casa. Precisei verificar uma informação urgente, respondeu vagamente, sem conseguir esconder o cansaço e a emoção em seu rosto. A governanta o estudou por um momento. Encontrou alguma notícia sobre a mãe da menina? Vinícius hesitou. Sim, mas é complicado, Celeste. Preciso conversar. Com Gabriela, com cuidado. Ela ainda está dormindo. O senhor parece que precisa descansar também antes de qualquer conversa difícil. Vinícius assentiu, grato pela sabedoria prática da mulher. Dirigiu-se ao seu quarto, mas antes parou na porta do quarto de Gabriela, entreaberta como ela preferia. A menina dormia pacificamente, abraçada ao urso de pelúcia que ele lhe dera. Seu rosto relaxado no sono
era incrivelmente parecido com o de Fernanda. Encontrei sua mãe, pequena, sussurrou. Agora precisamos ajudá-la a encontrar o caminho, de volta para nós. Em seu quarto, deitou-se vestido sobre a cama, exausto demais para trocar de roupa. Antes de adormecer, enviou uma mensagem para Sandra, sua assistente, cancelando todos os compromissos da semana. Pela primeira vez em sua carreira, o Império Albuquerque teria que esperar. Havia prioridades mais importantes agora. Seu último pensamento antes de cair no sono foi uma promessa silenciosa, tanto para Fernanda quanto para Gabriela. Desta vez, não falharia com elas. Desta vez, seria o homem que ambas mereciam. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina para o apartamento nos Jardins. Vinícius reorganizou completamente sua vida profissional, delegando responsabilidades e conduzindo reuniões por videoconferência do escritório em casa. As manhãs eram dedicadas a Gabriela. Café da manhã juntos, conversas leves, enquanto a menina ainda se acostumava com a nova realidade. As tardes, enquanto ela estava com Dona Celeste, eram divididas entre trabalho e visitas ao hospital. Contar a Gabriela sobre Fernanda foi um dos momentos mais difíceis. Sentados na varanda da cobertura, com a cidade se estendendo abaixo deles, Vinícius escolheu palavras simples, mas honestas. Encontrei sua mãe, Gabi, disse, observando atentamente a reação da menina. Ela está em um hospital. Os olhos da criança se arregalaram, uma mistura de esperança e medo. Ela está dodói? Sim, pequena. Ela sofreu um acidente no dia em que saiu para comprar seu remédio. Bateu a cabeça com força e agora está dormindo bastante para se recuperar. Posso ver ela? Vinícius hesitou. Em breve. Os médicos estão cuidando dela e precisamos esperar que fique um pouco melhor. Ela pode não reconhecer você imediatamente, Gabi. O machucado na cabeça fez com que ela esquecesse algumas coisas temporariamente. A menina absorveu a informação com uma seriedade que parecia desproporcional à sua idade. Ela esqueceu de mim? A pergunta feita em voz baixa atingiu Vinícius como uma facada. Não, pequena. Algumas memórias estão confusas para ela agora, como um quebra-cabeça embaralhado. Mas o amor que ela sente por você está guardado num lugar que nenhum machucado pode atingir. Maide Santa Samai PCA. Gabriela pensou por um momento, processando a explicação. Como a gente vai ajudar ela a lembrar? Estamos trabalhando nisso. Os médicos, uma psicóloga especial, eu e, em breve, você também. Vamos mostrar fotos, contar histórias, falar sobre coisas que vocês faziam juntas. Fez uma pausa. Você se lembra de coisas especiais que fazia com sua mãe? Lugares que visitavam, histórias que ela contava? O rosto de Gabriela se iluminou. A gente brincava de caça ao tesouro quando chegava numa cidade nova. A mãe desenhava mapas com pistas e escondia surpresas. Um sorriso tímido surgiu. E ela sempre cantava "Brilha, brilha, estrelinha", antes de eu dormir, mesmo quando eu dizia que já estava grande demais para canções de ninar. Vinícius sorriu, imaginando Fernanda cantando para a filha em quartos de hotéis anônimos. Isso é perfeito, Gabi. São memórias importantes que vão ajudar sua mãe a encontrar. O caminho de volta para nós. A menina ficou em silêncio por alguns instantes, brincando com a barra da camiseta nova. Então levantou os olhos para Vinícius com uma pergunta que ele temia, mas sabia que viria. Você é meu pai, não é? O mundo pareceu parar por um segundo. Vinícius sentiu o coração acelerar. O que faz você pensar isso? Tenho seus olhos, respondeu simplesmente. A mãe sempre dizia que eu tinha os olhos do meu pai. E quando você olha para mim às vezes, parece que está vendo você mesmo no espelho. A perspicácia da menina o surpreendeu novamente. Respirou fundo. Sim, Gabriela. Sou seu pai, sua mãe e eu nos separamos antes dela descobrir que estava esperando você. Eu não sabia da sua existência até encontrá-la naquela noite. Por que vocês brigaram? Por motivos de adultos, bobagens que pareciam importantes na época. Vinícius sentiu o peso da culpa.
Eu fui orgulhoso e teimoso demais para escutar sua mãe. Foi um erro que me fez perder anos preciosos com vocês duas. Gabriela processou a informação com uma maturidade impressionante. A mãe também é teimosa, comentou finalmente. Ela sempre diz que somos fortes demais para o nosso próprio bem. Vinícius sorriu, reconhecendo a frase. Era algo que costumava dizer sobre Fernanda durante o relacionamento. Ela está certa. Parece que você herdou a inteligência dela e a teimosia de nós dois. A menina deu um pequeno sorriso, o primeiro genuinamente despreocupado desde que chegara. Então agora somos uma família? Você, eu e a mãe quando ela melhorar? Sim, pequena, somos uma família. E vamos continuar sendo. Não importa quanto tempo leve para sua mãe se recuperar. No hospital, a evolução de Fernanda era lenta, mas constante. A cada dia, pequenos sinais de progresso eram registrados. Movimentos mais coordenados, reações a estímulos externos, tentativas de comunicação através de gestos e palavras isoladas. Os desenhos que produzia nas sessões com a doutora Helena tornavam-se gradualmente mais definidos. Sempre o mesmo rosto infantil, com variações sutis, como se a memória lutasse para reconstruir detalhes específicos. Na quarta-feira daquela semana, durante a visita de Vinícius, ocorreu o primeiro avanço significativo. Ele havia levado fotografias antigas de quando estavam juntos, seguindo a orientação da equipe médica para estimular a memória de Fernanda através de imagens do passado. Sentado ao lado da cama, mostrava as fotos uma a uma, narrando o contexto de cada imagem. Esta foi no nosso primeiro ano juntos na praia de Ubatuba. Você insistiu em fazer aquele passeio de barco, lembra? Eu fiquei enjoado o tempo todo e você não parava de rir. Fernanda observava as imagens com expressão concentrada, como se tentasse conectar o que via com memórias enterradas em sua mente. E esta foi na festa de aniversário da minha mãe. Você usou aquele vestido azul que eu adorava. Ao ver essa foto específica, algo mudou na expressão de Fernanda. Seus olhos fixaram-se na imagem com intensidade renovada e sua mão tremeu ligeiramente. Você se lembra desse dia? Perguntou Vinícius, notando a reação. Lentamente, com visível esforço, Fernanda levou a mão ao pescoço, como se procurasse algo que deveria estar ali. O colar, murmurou Vinícius, compreendendo o gesto. Você está procurando o colar? De estrela que te dei naquela noite. Os olhos de Fernanda encontraram os dele pela primeira vez com um lampejo de reconhecimento. Seus lábios se moveram, formando uma palavra que ele não conseguiu ouvir. Pode repetir, Fernanda? Estou aqui. Estou ouvindo. Vinicius, articulou com dificuldade cada sílaba, um esforço visível. O coração dele acelerou. Sim, sou eu. Você me reconhece? Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, enquanto a sentia quase imperceptivelmente. Com a mão trêmula, apontou para a foto novamente e então para si mesma, em um gesto interrogativo. Quanto tempo passou? Interpretou Vinícius. 8 anos, Fernanda. Mas estou aqui agora. E não vou a lugar nenhum. Ela fechou os olhos por um momento, como se tentasse assimilar a informação. Quando os abriu novamente, havia uma pergunta neles que Vinícius compreendeu imediatamente. Gabriela está bem, assegurou. Está comigo. Segura, bem cuidada. Ela é incrível, Fernanda. Tão forte e inteligente quanto você. Ao ouvir o nome da filha, Fernanda tentou se mover na cama, agitando-se com súbita ansiedade. Calma, ela está bem, prometo. Vinícius segurou sua mão com gentileza. Vou trazê-la para te ver assim que os médicos permitirem. A doutora Helena, que observava a interação da porta, aproximou-se. Isso é um progresso extraordinário, Sr. Albuquerque. A Sra. Oliveira está reconectando-se com suas memórias autobiográficas. Ela me reconheceu, disse Vinícius, a voz embargada pela emoção. Sim, e isso é extremamente positivo. As conexões emocionais são geralmente as primeiras a serem restauradas. A psicóloga sorriu para Fernanda. Você está fazendo um trabalho incrível, Fernanda. Cada pequeno passo é uma vitória. Nos dias seguintes, o progresso continuou. Fernanda começou a formar frases curtas, embora com dificuldade.
Seu vocabulário expandiu-se gradualmente e sua coordenação motora melhorava a cada sessão de fisioterapia. As lacunas em sua memória, porém, permaneciam significativas. Fragmentos de sua vida eram acessíveis, enquanto outros períodos inteiros pareciam apagados. Em uma manhã particularmente difícil, quando a frustração com os limites de sua recuperação a deixou em lágrimas, adorada, Helena sugeriu uma abordagem diferente. Em vez de tentar forçar a memória a voltar, Fernanda, vamos trabalhar com o que você tem agora. Conte-me sobre os sonhos que tem tido. Fernanda hesitou, mas então começou a descrever em palavras entrecortadas imagens recorrentes em seus sonhos. Uma criança cantando, um quarto de paredes amarelas, o som de chuva contra a janela, uma caixa cheia de tesouros infantis. Há memórias, não sonhos, explicou a psicóloga. Seu cérebro está reconectando fragmentos durante o sono. Cada imagem é uma peça do quebra-cabeça de quem você é. Quero ver minha filha, articulou Fernanda com determinação. A doutora Helena trocou olhares com o doutor Mateus, que acompanhava a sessão. Acredito que chegou o momento, disse o neurologista. A senhora Oliveira está clinicamente estável e o reencontro com a filha pode ser terapeuticamente benéfico. Quando Vinícius recebeu a ligação autorizando a visita de Gabriela, sentiu simultaneamente alívio e apreensão. No caminho para casa, parou em uma joalheria e fez um pedido especial, que prometeram entregar no dia seguinte. Explicar a Gabriela como seria o encontro exigiu delicadeza. Sentados na sala com Dona Celeste discretamente presente para oferecer apoio, Vinícius tentou preparar a menina para o que veria. Sua mãe está melhorando, mas ainda não está completamente recuperada, explicou. Ela pode parecer diferente do que você lembra, mais magra com um curativo na cabeça, onde precisaram fazer uma cirurgia. E ela pode ter dificuldade para falar ou se lembrar de algumas coisas. Gabriela assentiu solenemente. Ela vai lembrar de mim? Seu rosto aparece nos desenhos que ela faz todos os dias, respondeu Vinícius com um sorriso. Mesmo quando não conseguia falar ou lembrar seu nome, ela desenhava você. Isso significa que você está no lugar mais profundo e seguro do coração dela. A menina considerou essa informação. Posso levar uma coisa para ela? Claro que sim. O que você está pensando? Gabriela correu até seu quarto e voltou com um pequeno objeto nas mãos. Uma concha do mar pintada com cores vibrantes. A gente achou essa concha na praia de Santos ano passado. A mãe disse que era especial porque tinha as cores do arco-íris, mesmo sendo tão pequena. Eu pintei para ficar mais bonita. Vinícius sentiu o coração apertar com aquela lembrança tangível do passado compartilhado entre mãe e filha. É um presente perfeito, Gabi. No dia seguinte, um sábado de céu surpreendentemente azul para o inverno paulistano, Vinícius dirigiu com Gabriela para o hospital. A menina estava silenciosa no banco traseiro, usando um vestido azul escolhido especialmente para a ocasião e segurando firmemente a concha colorida. No hospital, foram recebidos pela doutora Helena, que se agachou para ficar na altura de Gabriela. Olá, Gabriela. Sou a doutora Helena, amiga da sua mãe. Ela está muito animada para te ver. A senhora está ajudando a mãe a lembrar das coisas? A psicóloga sorriu. Estou tentando, mas acho que você vai ajudar muito mais do que eu. Antes de entrarem no quarto, Vinícius se ajoelhou diante da filha. Lembra do que conversamos? Não importa como ela reaja, o importante é que estamos juntos aqui para ajudá-la. Gabriela assentiu séria. Do bolso, Vinícius tirou uma pequena caixa. Quero mostrar. Uma coisa antes de entrarmos. Abriu a caixa, revelando um delicado colar com um pingente em forma de estrela. Uma réplica do que havia dado a Fernanda anos atrás. Sua mãe tinha um igualzinho. Achei que seria bom dar um novo a ela. É bonito, comentou Gabriela tocando o pingente com a ponta dos dedos. Parece a estrela que ela desenhava no meu caderno da escola. Com o coração acelerado, Vinícius deu a mão à filha e juntos entraram no quarto hospitalar. Fernanda estava sentada na cama, apoiada em travesseiros. Havia ganhado alguma cor nas faces e os curativos eram agora menores. Seu cabelo, embora
ainda curto onde fora raspado para a cirurgia, começava a crescer novamente. Quando a porta se abriu, seus olhos se voltaram ansiosamente para os visitantes. O momento em que viu Gabriela ficou gravado na memória de todos os presentes. Sua expressão transformou-se completamente. Os olhos se arregalaram, os lábios tremeram, e uma mistura de reconhecimento, amor e dor inundou seu rosto. "Gabi", conseguiu dizer, estendendo a mão trêmula. Gabriela permaneceu imóvel por um instante, observando a mãe com olhos arregalados. Então, soltando-se da mão de Vinícius, correu para a cama e jogou-se nos braços de Fernanda com cuidado para não machucá-la. "Mãe", sussurrou, o rosto enterrado no ombro de Fernanda. O abraço durou longos momentos, ambas chorando silenciosamente. Vinícius permaneceu à distância, dando-lhes espaço para aquele reencontro íntimo, enquanto lutava contra suas próprias lágrimas. Quando finalmente se separaram, Gabriela mostrou a concha à mãe. "Trouxe isso para você lembrar do nosso dia na praia." Fernanda pegou o pequeno objeto com reverência, seus dedos traçando as cores vibrantes. "Nossa concha especial", articulou lentamente. "Você guardou." "Guardei tudo que a gente fez juntas aqui", respondeu Gabriela, apontando para a própria cabeça, "para te contar quando você acordasse." Um sorriso tremido surgiu no rosto de Fernanda. O primeiro sorriso genuíno desde o acidente. Com esforço visível, passou os dedos pelos cabelos da filha, como se verificasse que era real. "Linda, minha, linda." Somente então Fernanda ergueu os olhos para Vinícius, que permanecia próximo à porta. Seu olhar continha uma mistura complexa de emoções, gratidão, confusão, memórias dolorosas parcialmente recuperadas. "Você encontrou." Ela se disse cada palavra claramente, custando-lhe esforço. "Ela me encontrou", corrigiu Vinícius, aproximando-se. "Ou talvez tenhamos nos encontrado mutuamente, exatamente quando precisávamos." Sentou-se na cadeira ao lado da cama, formando um pequeno círculo com Fernanda e Gabriela. A menina, agora mais relaxada, começou a contar animadamente sobre os dias no apartamento de Vinícius, sobre Dona Celeste e os brigadeiros que aprendera a fazer, sobre o quarto novo e a vista da cidade à noite. Fernanda ouvia com atenção, intensa, como se cada palavra da filha fosse uma âncora puxando-a de volta à realidade. Ocasionalmente fazia perguntas simples, lutando contra as limitações de sua fala. Em determinado momento, enquanto Gabriela estava distraída examinando os desenhos que Fernanda havia feito, Vinícius tirou a pequena caixa do bolso. "Trouxe algo para você", disse suavemente, "para substituir o que se perdeu." Quando abriu a caixa revelando o colar de estrela, viu os olhos de Fernanda se encherem de lágrimas. Com mãos trêmulas, ela tocou o pingente. "Você", lembrou. "Nunca esqueci, Fernanda. Nada do que importava." Com a permissão silenciosa dela, colocou o colar em seu pescoço. O pequeno pingente brilhou contra a pele pálida como um símbolo de continuidade em meio a tantas rupturas. Naquele momento, observando Fernanda e Gabriela juntas novamente, Vinícius compreendeu que, independentemente do que o futuro reservasse, dos desafios da recuperação ou das memórias dolorosas que eventualmente retornariam, eles haviam cruzado um limiar. A família que o destino separara encontrava agora, contra todas as probabilidades, um caminho de volta um para o outro. As 2 semanas seguintes trouxeram uma rotina que nenhum deles poderia ter imaginado meses antes. Todas as tardes, após a escola onde Gabriela havia sido matriculada recentemente, Vinícius a levava para visitar Fernanda no hospital. Aquelas horas eram preenchidas com conversas simples, jogos de cartas que ajudavam na recuperação cognitiva de Fernanda e histórias que Gabriela contava sobre seus dias de aula, unindo gradualmente os fragmentos da vida que tinham compartilhado. Fernanda progredia visivelmente a cada dia. Sua fala tornava-se mais fluida, embora ainda hesitante em momentos de cansaço. A fisioterapia intensiva permitia que agora conseguisse caminhar pequenas distâncias com auxílio de uma bengala. As lacunas em sua memória eram como buracos em um tecido que lentamente se fechavam.
Algumas áreas permaneciam obscuras, mas ilhas de recordações conectavam-se gradualmente, formando um mapa reconhecível de sua identidade. Numa quarta-feira, especialmente fria de agosto, a equipe médica anunciou que Fernanda estava pronta para receber alta. O Dr. Mateus, reunido com Vinícius em seu consultório, explicava as condições. A senhora Oliveira apresentou evolução acima da média para casos similares, mas a recuperação está longe de completa, ponderou o neurologista. Ela precisará continuar com sessões regulares de fisioterapia, terapia ocupacional e acompanhamento psicológico. A memória provavelmente continuará apresentando falhas por algum tempo, possivelmente de forma permanente em relação a certos períodos. Entendo, respondeu Vinícius. Já providenciei tudo para recebê-la em casa. Contratei uma enfermeira para os primeiros tempos e adaptei um dos quartos no térreo do duplex para facilitar a locomoção. O médico assentiu, satisfeito. Excelente. Devo enfatizar que o ambiente familiar estável será crucial nesta fase. A senhora Oliveira enfrentará desafios emocionais significativos ao confrontar mais concretamente as mudanças em sua vida e as memórias que ainda estão sendo processadas. Vinícius compreendeu a advertência nas entrelinhas. Conforme Fernanda recuperava mais fragmentos de memória, as circunstâncias dolorosas de seu passado, incluindo o rompimento com ele, emergiriam com maior clareza. Agora, haviam evitado conversas profundas sobre o passado, focando na recuperação imediata e no bem-estar de Gabriela. Estaremos presentes para apoiá-la em cada etapa, garantiu. Quando comunicaram a notícia a Fernanda, sua reação foi complexa. Um misto de alívio por deixar o ambiente hospitalar e apreensão diante do mundo exterior que teria que enfrentar novamente. Para onde vou? Perguntou, a insegurança evidente em sua voz. Para nossa casa, claro, respondeu Gabriela prontamente segurando a mão da mãe. Eu e o pai arrumamos tudo para você. Fernanda lançou um olhar interrogativo a Vinícius, que se apressou a esclarecer. Preparei um quarto para você no apartamento, com entrada própria, banheiro adaptado, tudo o que precisar para sua recuperação. Fez uma pausa escolhendo as palavras com cuidado. Mas é apenas uma oferta, Fernanda. Se preferir outro arranjo... Não, interrompeu ela com surpreendente firmeza. Quero estar com Gabi. Hesitou, os olhos encontrando os dele, e obrigada. No dia da alta, Gabriela não foi à escola, insistindo em estar presente para acompanhar a mãe. Ajudou a organizar as poucas posses que Fernanda acumulara durante a internação. Os desenhos feitos nas sessões de terapia, a concha colorida, que permanecia na mesa de cabeceira, algumas roupas básicas que Vinícius providenciara. A saída do hospital foi um pequeno ritual de renascimento. Fernanda, vestindo um conjunto simples de calça e blusa, que Gabriela ajudara a escolher, deu seus primeiros passos para além das paredes institucionais que haviam sido seu mundo por quase 2 meses. Apoiava-se na bengala com a mão direita e no braço de Vinícius com a esquerda, cada passo uma conquista. No carro, sentada no banco de passageiro com Gabriela logo atrás, Fernanda observava a cidade com olhos novos. São Paulo, com seu ritmo frenético e paisagem verticalizada, parecia simultaneamente familiar e estranha. Está tudo diferente, comentou, os olhos absorvendo avidamente os detalhes da Avenida Paulista enquanto passavam. A cidade ou suas memórias dela? Perguntou Vinícius gentilmente. Fernanda refletiu por um momento. Ambos, talvez. Chegando ao edifício nos jardins, Fernanda observou a fachada imponente com expressão ilegível. Para Vinícius, foi impossível não pensar que anos atrás ela conhecera aquele mesmo prédio em circunstâncias completamente diferentes. Como sua namorada, compartilhando sonhos de um futuro conjunto que acabaram despedaçados pelo orgulho e por mal-entendidos. O porteiro, já instruído, cumprimentou-a respeitosamente como Senhora Oliveira e ofereceu uma cadeira de rodas que Vinícius havia deixado preparada para facilitar a entrada. Fernanda hesitou, olhando para a bengala. Posso tentar andar. O hall é grande, alertou Vinícius.
Não precisa se esforçar no primeiro dia. Após momentos de visível debate interno, Fernanda aceitou a cadeira, permitindo que Vinícius a conduzisse até o elevador. Gabriela seguia ao lado carregando orgulhosamente a pequena mala da mãe. "Você vai adorar, mãe", dizia animadamente. "Da varanda dá para ver a cidade inteira. E tem um jardim no terraço onde estamos plantando morangos. O pai falou que quando você estiver melhor, podemos fazer um canteiro só seu." Vinícius notou como Gabriela naturalmente se referia a ele, como pai agora. Uma transição que ocorrera gradualmente nas últimas semanas, sem pressão ou discussão formal. A facilidade com que a menina aceitara a nova configuração familiar às vezes o surpreendia, até lembrar-se de que, para uma criança que vivera em constante movimento, a estabilidade recém-encontrada era um porto seguro bem-vindo. O apartamento, que Fernanda conheceu, estava drasticamente transformado do espaço frio e impessoal que havia sido. Cores mais quentes, móveis confortáveis, fotografias emolduradas e desenhos de Gabriela nas paredes criavam um ambiente acolhedor que pouco lembrava o showroom de design minimalista de antes. "Fizemos algumas mudanças", explicou Vinícius, notando o olhar surpreso de Fernanda enquanto observava a sala. "Dona Celeste insistiu que um lar precisa parecer que pessoas vivem nele, não apenas que dormem lá ocasionalmente." Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Fernanda. Aqueles sorrisos raros, que ainda pareciam tímidos, como se estivesse reaprendendo a expressão. Ela tem razão. O quarto preparado para Fernanda ficava no andar inferior do duplex, com vista para o jardim interno do condomínio. Era espaçoso, decorado em tons suaves de verde e azul, com uma cama especial que poderia ser ajustada para facilitar sua movimentação. Uma pequena sala anexa havia sido transformada em espaço para fisioterapia, com os equipamentos recomendados pelos médicos. "É lindo", comentou Fernanda, visivelmente emocionada, enquanto Gabriela mostrava orgulhosamente cada detalhe, desde as cortinas que ela ajudara a escolher, até a pequena estante com livros que Vinícius selecionara baseado nos gostos que lembrava de Fernanda. "E olha, mãe", exclamou Gabriela, abrindo uma porta que conectava diretamente ao quarto ao lado. "Meu quarto é aqui do lado. Assim posso vir te ver sempre que quiser." A proximidade claramente planejada dos quartos trouxe lágrimas aos olhos de Fernanda. Depois de anos mantendo a filha sempre perto por necessidade e proteção, encontrar esse mesmo cuidado replicado em seu novo lar era profundamente comovente. Primeiros dias foram de ajustes. Teresa, a enfermeira contratada, ajudava Fernanda com a medicação e exercícios básicos, enquanto Dona Celeste assegurava que a alimentação seguisse rigorosamente as recomendações nutricionais. Vinícius reorganizou completamente sua agenda de trabalho para estar presente a maior parte do tempo, conduzindo reuniões por videoconferência do escritório em casa e delegando viagens a sócios. Gabriela assumiu o papel de guia entusiasmada, determinada a reintroduzir a mãe à vida cotidiana. Cada pequena vitória era celebrada. O primeiro banho sem assistência, a primeira vez que Fernanda conseguiu caminhar do quarto até a cozinha usando apenas a bengala, o momento em que preparou, sozinha, um lanche simples para a filha. As noites, porém, eram mais desafiadoras. Fernanda frequentemente acordava desorientada, fragmentos de memórias e pesadelos se misturando em seu subconsciente fragilizado. Numa dessas noites, uma semana após sua chegada, Vinícius foi despertado por sons vindos do quarto dela. Encontrou Fernanda sentada na cama, respirando com dificuldade, os olhos abertos, mas perdidos em algum lugar entre sonho e realidade. "Fernanda?", chamou suavemente da porta. "Está tudo bem?" Ela virou-se na direção de sua voz, piscando para afastar a confusão. "Vinícius?" "Sim, sou eu. Posso entrar?" Após seu assentimento, aproximou-se cautelosamente e sentou-se na beirada da cama. "Pesadelo." "Memórias", corrigiu ela, a voz mais clara do que o habitual nas primeiras horas da manhã. "Estavam voltando, em pedaços. Quer conversar sobre isso?" Fernanda hesitou, ajeitando o colar de estrela que raramente tirava do pescoço. "Era sobre quando nos separamos."
Vinícius sentiu um aperto no peito. Era a primeira vez que abordavam diretamente o assunto desde seu reencontro. Lembra o que aconteceu? Partes. Você estava furioso. Disse que eu traí sua confiança. Que eu roubei. Sua voz tremeu na última palavra. Havia cartões de crédito, contas, gritos. Você me mandou embora e disse que nunca mais queria me ver. A descrição dolorosamente acurada da pior noite de suas vidas fez Vinícius encolher-se internamente. Sim, foi exatamente assim. Porque o que eu fiz? Usou o cartão corporativo da empresa para despesas pessoais significativas. Na época, interpretei como um golpe, uma traição. Fez uma pausa reunindo coragem para a pergunta que o atormentava. Por que não me contou sobre o bebê, Fernanda? Sobre Gabriela? O silêncio estendeu-se entre eles, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio na parede e o som distante do trânsito noturno de São Paulo. Orgulho, respondeu finalmente. Medo. Você foi tão duro, tão inflexível. Achei que não acreditaria que era sua. Ou pior, que tomaria ela de mim por ter condições melhores. A honestidade da resposta atingiu Vinícius como um golpe físico. A verdade era que o homem que fora 8 anos atrás poderia realmente ter reagido assim, com desconfiança, com processos judiciais, transformando a criança em mais um campo de batalha. Sinto muito, disse, as palavras parecendo completamente inadequadas diante da magnitude do que haviam perdido. Eu deveria ter escutado. Deveria ter perguntado por que você precisava daquele dinheiro. Minha mãe, murmurou Fernanda, estava doente. Câncer. Precisava de tratamento que o plano não cobria. A explicação, tão simples e compreensível, fez Vinícius fechar os olhos com pesar. Uma conversa. Era tudo o que teria sido necessário para evitar anos de separação e sofrimento. Por que não me contou? Você estava ocupado. Sempre ocupado. Construindo seu império. Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação. Achei que resolveria sozinha e devolveria depois. Então você descobriu antes? Vinícius lembrava-se vividamente daquele dia, o contador mostrando as discrepâncias, seu mundo desmoronando com a suposta traição da mulher que amava, a confrontação explosiva sem espaço para explicações. E depois? Perguntou suavemente. Todos esses anos, as mudanças constantes. Dívidas, credores. Minha mãe precisou da cirurgia mesmo assim. Vendi tudo que tinha, peguei empréstimos. Depois ela... Fernanda engoliu em seco, incapaz de pronunciar a palavra. Fiquei sozinha, grávida, com o nome sujo. Cada vez que começava a estabilizar em algum lugar, o passado alcançava. O quadro completo finalmente se formou na mente de Vinícius. Não uma traidora calculista, mas uma mulher desesperada tentando salvar a mãe, depois uma mãe solteira tentando proteger a filha em circunstâncias impossíveis. E mesmo assim, criou Gabriela com tanto amor, tanta força, murmurou, admirado. Ela é extraordinária, Fernanda. Um testemunho da mãe incrível que você é mesmo nas piores circunstâncias. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Fernanda agora. Fiz o melhor que pude. Nunca foi suficiente. Vinícius moveu-se para mais perto, tomando suas mãos entre as suas. Foi mais que suficiente. Foi heróico. Pela primeira vez desde o reencontro, a barreira cuidadosamente mantida entre eles pareceu dissolver-se. Não eram mais apenas copais, cooperando pelo bem da filha, mas duas pessoas confrontando um passado doloroso com nova perspectiva. Por que voltou a São Paulo? Perguntou Vinícius. Depois de tanto tempo, por que decidiu me procurar? Fernanda respirou fundo, organizando. Pensamentos ainda fragmentados. Gabriela estava crescendo, fazendo perguntas sobre o pai, merecendo estabilidade, e eu estava cansada de fugir. Ergueu os olhos para encontrar os dele. Não vim pedir dinheiro. Só queria que conhecesse ela, que ela tivesse chance de uma vida normal. E então o acidente aconteceu. Ela assentiu, levando a mão à cicatriz na têmpora. Lembro de atravessar a rua, pensando no que diria quando te encontrasse,
Depois, luzes, um barulho alto e... nada. E Gabriela ficou, sozinha, esperando. Ela sempre foi forte, independente demais para uma criança. O orgulho e a dor se misturavam na voz de Fernanda. Ensinei ela a se virar sozinha se algo acontecesse comigo. Nunca pensei que realmente... O destino tem um senso de humor estranho, comentou Vinícius. De todas as ruas de São Paulo, ela escolheu aquela para esperar. De todos os caminhos que eu poderia ter tomado naquela noite, escolhi passar por lá. Um silêncio contemplativo caiu entre eles, cada um absorvendo a extraordinária sequência de eventos que os reunira contra todas as probabilidades. E agora? Perguntou Fernanda finalmente, a vulnerabilidade evidente em sua voz. O que acontece? Quando eu melhorar completamente? A pergunta pairava entre eles como uma nuvem carregada. O futuro, com todas suas incertezas e possibilidades. Isso depende de nós, respondeu Vinícius com cuidado. Do que quisermos construir, do que for melhor para Gabriela, do que sentimos um pelo outro. Seus olhares se encontraram na penumbra do quarto, 8 anos de separação e semanas de reaproximação cuidadosa, criando um momento carregado de significado. Não espero que esqueça o passado, continuou ele. Só espero que possamos criar um futuro diferente, para Gabriela e, talvez, para nós. Fernanda não respondeu com palavras, mas sua mão buscou a dele no escuro, seus dedos entrelaçando-se em um gesto simples que carregava mais significado que qualquer declaração elaborada. Do corredor, invisível para ambos, Gabriela observava, a cena pela porta entreaberta, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios antes de silenciosamente retornar ao seu quarto. Em sua mente infantil mas perceptiva, as peças finais do quebra-cabeça familiar começavam a se encaixar. Na manhã seguinte, durante o café, a menina surpreendeu ambos ao anunciar casualmente: acho que devíamos tirar uma foto nova, dos 3 juntos. Vinícius e Fernanda trocaram olhares, pegos de surpresa pela sugestão. Para colocar ao lado da antiga, explicou Gabriela, referindo-se à fotografia gasta que carregara durante sua jornada. Uma do passado e uma do agora. Acho uma ótima ideia, concordou Vinícius observando Fernanda atentamente. Com um pequeno sorriso, ela assentiu. Sim, uma nova memória para guardar. Gabriela sorriu radiante, satisfeita por seu plano ter sido aprovado. Para ela, tão adaptável após anos de mudanças constantes, a nova configuração familiar era simplesmente um ajuste natural. Sua mãe, seu recém-descoberto pai e ela mesma, finalmente reunidos como deveria ter sido desde o início. Para Vinícius e Fernanda, o caminho seria mais complexo, atravessando campos minados de memórias dolorosas, culpas não resolvidas e anos perdidos. Mas naquela manhã, compartilhando um café da manhã simples, sob a luz do sol que entrava pelas janelas do apartamento, o futuro parecia, pela primeira vez em muito tempo, cheio de possibilidades. 3 meses se passaram desde a volta de Fernanda para casa. O apartamento nos Jardins, antes um símbolo do sucesso solitário de Vinícius, havia se transformado definitivamente em um lar. As paredes que testemunharam apenas silêncio por anos agora ecoavam com vozes, risos e até mesmo discussões ocasionais. Sinais de uma família real, imperfeita e viva. A primavera chegara a São Paulo, trazendo dias mais quentes e flores que desabrochavam no pequeno jardim do terraço, onde Gabriela, com a supervisão de Dona Celeste, cultivava orgulhosamente seus morangos. Fernanda, cuja mobilidade melhorava constantemente, passava ali muitas tardes, observando a filha com uma mistura de orgulho e melancolia pelos anos em que nunca puderam ter um jardim próprio. Naquela manhã de sábado, o sol entrava, generosamente pelas janelas da cozinha, enquanto Fernanda preparava o café da manhã. Seus movimentos eram mais seguros agora, quase sem o tremor que a acompanhara nos primeiros meses. O cabelo, crescido o suficiente para cobrir a cicatriz na têmpora, estava preso em um rabo de cavalo simples que realçava os traços delicados de seu rosto. Precisa de ajuda?
Perguntou Vinícius, entrando na cozinha ainda com roupas de corrida, após seu exercício matinal. Estou bem, respondeu Fernanda com um pequeno sorriso. Só não garanto a qualidade das panquecas. Ainda estou reaprendendo algumas receitas. A declaração casual escondia uma vitória significativa. Semanas atrás, Fernanda mal conseguia quebrar ovos sem frustração, seus movimentos limitados, pela recuperação neurológica ainda em curso. Agora manuseava a frigideira com crescente confiança, determinada a reconquistar cada fragmento de independência. Tenho certeza que estarão deliciosas, comentou Vinícius, servindo-se de café. Gabriela já acordou? Ainda não, ficou até tarde lendo aquele livro novo que você comprou. Disse que precisava terminar o capítulo, mas suspeito que tenha lido muito além disso. Vinícius sorriu, reconhecendo o comportamento. Igual à mãe. Lembra como você ficava acordada, madrugada adentro com seus romances, jurando que era só mais uma página? A menção casual ao passado compartilhado já não trazia o desconforto dos primeiros tempos. Gradualmente haviam aprendido a navegar pelas memórias, selecionando quais cultivar e quais deixar para trás. Algumas coisas não mudam, concordou Fernanda, virando habilmente uma panqueca dourada. Ela herdou nossos piores hábitos e melhores qualidades, teimosa como o pai, sonhadora como a mãe. E mais inteligente que nós dois juntos, completou Vinícius. Um silêncio confortável caiu entre eles, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já não precisam preencher cada momento com palavras. Enquanto Fernanda terminava o café da manhã, Vinícius preparava a mesa, movendo-se em sintonia na cozinha que agora compartilhavam sem constrangimento. A vida sob o mesmo teto evoluíra organicamente nos últimos meses. O que começara como um arranjo prático para a recuperação de Fernanda transformara-se em uma rotina familiar, que nenhum dos dois se apressava em alterar. Dormiam em quartos separados, respeitando os limites que tacitamente estabeleceram, mas compartilhavam o cotidiano com crescente intimidade. Bom dia, família, anunciou Gabriela, entrando na cozinha com cabelos despenteados e o livro ainda na mão. Aos 8 anos recém-completados, mostrava sinais precoces da adolescência que se aproximava. Uma independência mais pronunciada, opiniões decididas, sobretudo, e uma percepção aguçada da dinâmica entre os adultos. Alguém ficou lendo até tarde, observou Fernanda, servindo uma panqueca no prato da filha. Estava na parte mais importante, justificou-se Gabriela, sentando-se à mesa. A personagem principal descobriu que o tesouro que procurava estava o tempo todo na casa de seus ancestrais. Uma boa metáfora, comentou Vinícius, trocando um olhar significativo com Fernanda. Após o café, enquanto Gabriela ajudava a Dona Celeste com a louça, Vinícius e Fernanda dirigiram-se à varanda. Era um ritual de sábado que haviam estabelecido. Alguns minutos a sós, observando a cidade, planejando a semana seguinte, renegociando os contornos sempre fluidos de sua relação. Recebi uma proposta interessante ontem, comentou Fernanda, apoiando-se na bengala, que agora usava mais por segurança que por necessidade. A doutora Helena me convidou para participar de um projeto no hospital. Um grupo de apoio para pacientes com trauma cerebral e suas famílias. Vinícius observou o brilho em seus olhos, uma centelha que se tornava mais frequente conforme recuperava. Não apenas funções físicas, mas propósito. Como voluntária? Perguntou. Por enquanto. Mas mencionou a possibilidade de uma posição remunerada no futuro quando me sentir pronta. Fernanda fez uma pausa, considerando suas próprias palavras. Nunca pensei que minha experiência pudesse ser útil para outras pessoas. Transformar algo tão difícil em ajuda para quem passa pelo mesmo. Você sempre teve esse dom, sabia? De transformar a adversidade em força. É o que fez com Gabriela todos esses anos. Fernanda sorriu. Um sorriso mais pleno e confiante do que aqueles hesitantes dos primeiros dias. Acho que precisava reaprender isso também, que sou mais do que minhas limitações. Vinícius resistiu ao impulso de tomar sua mão, respeitando o espaço que ela ainda ocasionalmente necessitava. Você deveria aceitar. Seria bom para você e inestimável para quem está começando o processo que você já atravessou. Estou pensando seriamente nisso.
Voltou o olhar para a cidade que se estendia abaixo. Também estive pensando sobre nós. A mudança no tom fez Vinícius endireitar-se levemente. O que sobre nós? Este arranjo, o apartamento, a rotina que criamos. Fernanda escolhia as palavras com cuidado. Foi perfeito para minha recuperação, e Gabriela está florescendo com a estabilidade. Mas não posso depender de você indefinidamente. Não. É dependência, Fernanda, é família. Mesmo assim, preciso recuperar minha autonomia completamente, ter meu próprio espaço, minha independência financeira. Virou-se para encará-lo diretamente. Não quero que fique comigo por obrigação ou culpa pelo passado. Vinícius sentiu um aperto no peito com aquelas palavras. É isso que pensa, que estou aqui por obrigação? Não sei o que pensar, Vinícius. Tudo aconteceu tão rápido. O acidente, descobrir Gabriela, me encontrar no hospital. Não tivemos tempo de processar realmente o que queremos um do outro após tantos anos separados. Havia verdade naquelas palavras. Os últimos meses haviam sido uma sequência de crises e adaptações, decisões práticas e arranjos imediatos. A questão mais profunda do que sentiam um pelo outro permanecia em grande parte inexplorada, pairando na periferia de suas interações diárias. "E o que você quer, Fernanda?" perguntou finalmente. Ela respirou fundo, os olhos fixos no horizonte de São Paulo. "Quero construir algo real, não baseado em culpa ou obrigação ou no que poderia ter sido. Algo novo, com os olhos abertos para quem somos agora." Fez uma pausa. "Mas para isso preciso estar inteira primeiro, segura de quem sou além de paciente em recuperação ou mãe da Gabriela." Vinícius absorveu suas palavras, reconhecendo a sabedoria nelas. "Entendo, e respeito isso mais do que posso expressar." Arriscou aproximar-se um pouco mais. "Mas quero que saiba que não estou aqui por obrigação ou culpa. Estou aqui porque, contra todas as probabilidades, o universo nos deu uma segunda chance. E porque descobri que a vida que construí sem vocês, por mais bem-sucedida que parecesse, era vazia." O momento foi interrompido por Gabriela, que surgiu na varanda com seu inseparável caderno de desenho. "Posso mostrar uma coisa para vocês?" Ambos se voltaram para a filha, gratos pela distração que aliviava a intensidade da conversa. "Claro, querida", respondeu Fernanda. Gabriela abriu o caderno, revelando um desenho colorido que obviamente trabalhara com dedicação. Representava 3 figuras de mãos dadas. Claramente ela, Vinícius e Fernanda, diante de uma casa que não era o apartamento atual, mas uma construção cercada de árvores e flores. "É a casa dos meus sonhos", explicou com a simplicidade direta das crianças. "Para nós 3. Tem um jardim enorme para plantar mais morangos e árvores para pendurar balanços e espaço para um cachorro." Vinícius e Fernanda trocaram olhares, tocados pela visão da filha sobre o futuro. "É linda, Gabi", comentou Vinícius, agachando-se para examinar melhor o desenho. "Onde fica essa casa?" "Na praia", respondeu com convicção. "A mãe sempre disse que um dia moraríamos perto do mar. E você não disse que tem terrenos em todo lugar? Deve ter um na praia também, né?" A lógica infantil provocou sorrisos em ambos os adultos. "Na verdade, tenho sim", confirmou Vinícius. "Em Guarujá, um projeto que nunca desenvolvi." "Viu só? É perfeito!" exclamou Gabriela como se tudo estivesse resolvido. "Podemos construir nossa casa lá." "Não é tão simples, querida", interveio Fernanda gentilmente. "Temos nossas vidas aqui em São Paulo agora. Sua escola, os médicos que me acompanham, o trabalho do seu pai." Gabriela fez uma expressão pensativa que a deixava incrivelmente parecida com Vinícius. "Mas vocês sempre dizem que o mais importante é estarmos juntos. E podemos estar juntos em qualquer lugar, não é?" A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações que iam muito além da compreensão da menina. Antes que pudessem responder, Dona Celeste chamou Gabriela para ajudá-la com uma receita especial, e a menina saiu correndo, deixando o desenho e a questão no ar. "De boca de crianças", murmurou Fernanda pegando o desenho. "Sempre diretas ao ponto", concordou Vinícius. Hesitou antes de continuar.
Sabe, o terreno em Guarujá realmente existe. Comprei anos atrás pensando em um projeto residencial que nunca saiu do papel. Vinícius. Não estou propondo nada precipitado, apressou-se a esclarecer. Só mencionando uma coincidência interessante. Um terreno parado há anos. Uma criança sonhando com uma casa à beira-mar. Fernanda estudou o desenho por mais alguns instantes antes de devolvê-lo. Uma coincidência interessante, de fato. O restante daquele sábado transcorreu na rotina que haviam estabelecido. Almoço em família, uma visita ao parque no final da tarde, jantar preparado, por todos juntos na cozinha que se tornara o coração da casa. Rotinas simples que, para quem vivera anos em constante instabilidade como Fernanda e Gabriela, representavam um luxo maior que qualquer bem material. Na semana seguinte, enquanto Gabriela estava na escola, Fernanda surpreendeu Vinícius com um pedido inesperado. Poderia me levar para ver aquele terreno em Guarujá? Ele ergueu os olhos dos documentos que analisava, surpreso. Sério? Só por curiosidade, justificou-se. O desenho da Gabi não sai da minha cabeça e gostaria de ver o mar novamente. Faz muito tempo. 2 dias depois, em uma quarta-feira, ensolarada, dirigiram até o litoral paulista. A viagem de pouco mais de 1 hora foi preenchida com conversas leves e períodos confortáveis de silêncio. Para Fernanda, era a primeira vez que se afastava de São Paulo desde o acidente. Um pequeno marco em sua recuperação. O terreno ficava em uma área privilegiada, afastado das partes mais movimentadas de Guarujá, com vista para uma praia, relativamente preservada. Uma leve brisa marinha agitava os cabelos de Fernanda enquanto ela caminhava pelo espaço, apoiando-se ocasionalmente em Vinícius, quando o terreno se tornava irregular demais para sua bengala. É maior do que imaginei, comentou observando a vegetação nativa que crescia livremente na propriedade não desenvolvida. Quase 1 hectare, confirmou Vinícius. O plano original era um condomínio de casas de veraneio, mas nunca avançou além do projeto preliminar. As restrições ambientais da área aumentaram e o retorno financeiro não parecia justificar o investimento. Fernanda caminhou até um ponto mais elevado, de onde se podia ver o oceano azul estendendo-se até o horizonte. Fechou os olhos, respirando profundamente o ar salgado. Gabriela adoraria aqui, disse finalmente. Todas aquelas mudanças constantes. E o que ela mais pedia era um lugar para correr livremente, sem medo. Vinícius observou-a contra o cenário da praia, o vento suavemente agitando seu vestido leve. Parecia mais forte ali, como se a proximidade com o oceano restaurasse algo essencial em seu espírito. Não precisamos decidir nada agora, disse cautelosamente. É apenas uma possibilidade. Fernanda virou-se para encará-lo, os olhos mais claros e decididos do que ele vira em meses. É uma possibilidade bonita. De volta a São Paulo, a ideia plantada no desenho infantil de Gabriela e nutrida pela visita ao litoral começou a crescer. Não como um plano concreto imediato, mas como uma visão compartilhada de um futuro possível, algo que tanto Vinícius quanto Fernanda perceberam que lhes faltara nos últimos anos. Conforme o fim dos anos se aproximava, várias mudanças significativas tomaram forma. Fernanda aceitou o convite da doutora Helena para trabalhar no programa de apoio a pacientes com trauma cerebral, inicialmente como voluntária 2 vezes por semana. O trabalho trazia propósito renovado e gradualmente restaurava sua confiança profissional. Vinícius, por sua vez, começou a reestruturar seus negócios, delegando mais responsabilidades e recusando novos projetos que exigissem sua presença constante. A Albuquerque Incorporações, que por anos fora o centro absoluto de sua existência, agora ocupava um espaço mais equilibrado em sua vida. Num domingo de dezembro, enquanto decoravam juntos uma árvore de Natal, a primeira que Gabriela teria em casa, Vinícius surpreendeu mãe e filha com um envelope. Um presente antecipado, explicou, entregando-o a Fernanda. Dentro havia plantas arquitetônicas preliminares de uma casa. Não um projeto ostensivo como se poderia esperar, de um incorporador de luxo, mas uma residência espaçosa e acolhedora,
claramente projetada para uma família. O desenho mostrava amplas áreas de convivência, um estúdio que poderia servir de escritório para Fernanda, um espaço de trabalho para Vinícius e, no centro, um grande jardim interno. É só um esboço inicial, apressou-se a explicar diante do silêncio de Fernanda. Baseado naquele terreno em Guarujá, pensei que poderíamos considerar como um projeto de longo prazo, algo para trabalharmos juntos, sem pressa. Gabriela, que observava as plantas por cima do ombro da mãe, não conteve o entusiasmo. É igualzinha ao meu desenho, só que melhor. Cadê meu quarto? Posso escolher as cores? Claro que pode, respondeu Vinícius, sem tirar os olhos de Fernanda, cuja expressão era difícil de ler. Se sua mãe concordar que é uma boa ideia. Fernanda traçou os contornos do projeto com os dedos absorvendo os detalhes. Finalmente ergueu o olhar para encontrar o de Vinícius. É um novo começo, disse simplesmente. É o que espero, respondeu ele. Não para substituir o passado ou fingir que os anos separados não existiram, mas para construir algo novo juntos. Naquela noite, após Gabriela adormecer exausta de tanta excitação sobre o futuro, Vinícius encontrou Fernanda na varanda, contemplando a cidade iluminada. Aproximou-se silenciosamente, oferecendo uma taça de vinho que ela aceitou com um pequeno sorriso. Obrigada. Não pelo vinho, mas por hoje. Por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Virou-se para encará-lo diretamente. Você poderia ter seguido sua vida quando me encontrou naquele hospital. Poderia ter providenciado o básico para Gabriela e para mim, mantendo uma distância segura. Nunca foi uma opção, respondeu com simplicidade. Para a maioria dos homens seria. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Nos últimos meses venho tentando reconciliar duas imagens. O Vinícius que conhecia há 8 anos, brilhante, ambicioso, às vezes distante, e o homem que encontrei ao acordar naquele hospital, que reorganizou sua vida inteira por nós, que teve paciência infinita com minha recuperação, que se tornou um pai maravilhoso em tempo recorde. Talvez não sejam 2 homens diferentes, sugeriu ele. Talvez o segundo sempre estivesse lá esperando a oportunidade certa. Fernanda sorriu, um sorriso que finalmente alcançava seus olhos completamente. Gosto dessa teoria. Ficaram em silêncio por alguns momentos, a cidade pulsando abaixo deles, suas luzes refletindo-se nas taças de vinho. Sobre a casa, começou Fernanda. É um projeto lindo, e a ideia me emociona mais do que posso expressar. Mas antes de avançarmos com isso, preciso ter certeza de uma coisa. O quê? Que não estamos construindo uma casa para compensar o passado ou para criar um cenário perfeito para Gabriela. Que estamos construindo um lar porque queremos uma vida juntos daqui para frente. Vinícius colocou sua taça no parapeito da varanda e, com cuidado, tomou as mãos de Fernanda entre as suas. Nos últimos meses, redescobri o que é realmente importante. Não são os prédios que construí ou as fortunas que acumulei. É acordar e ouvir a risada de Gabriela pela casa. É ver você a cada dia mais forte e determinada. É essa sensação de pertencimento que nunca encontrei em lugar nenhum antes de vocês duas voltarem para a minha vida. Os olhos de Fernanda brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu te amei há 8 anos, Fernanda, e descobri contra todas as probabilidades que ainda te amo hoje. Não da mesma forma. Aquele era um amor mais imaturo, mais possessivo. O que sinto agora é mais profundo, mais paciente. Fez uma pausa, sentindo o próprio coração acelerar. Quero construir aquela casa com você. Não como um projeto imobiliário, mas como um símbolo do que podemos criar juntos daqui para frente. Lentamente, como se temesse quebrar o momento, Fernanda se aproximou. Sua mão livre tocou o rosto de Vinícius com ternura. Também te amo. Acho que nunca realmente parei, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando seus lábios se encontraram pela primeira vez em 8 anos, não foi um beijo de reencontro apaixonado como nos filmes. Foi algo mais significativo, o selo de um acordo silencioso, a promessa de um recomeço consciente, a aceitação mútua de quem haviam se tornado através das provações e do tempo. Na manhã seguinte, durante o café, Gabriela observou.
Os pais com um sorriso conhecedor que parecia além de sua idade. Vocês parecem diferentes hoje, comentou casualmente. Diferentes como? Perguntou Fernanda, trocando um olhar cúmplice com Vinícius. Mais completos, respondeu a menina, após considerar por um momento. Como o quebra-cabeça que estávamos montando e finalmente encontramos as peças que faltavam. Vinícius sorriu maravilhado mais uma vez com a percepção intuitiva da filha. Sabe de uma coisa, Gabi? Acho que você tem toda a razão. Semanas depois, numa manhã ensolarada de janeiro, uma nova fotografia foi tirada na praia de Guarujá. Nela, Vinícius, Fernanda e Gabriela sorriam contra o fundo do Oceano Azul, uma estaca simbólica marcando o local onde sua casa começaria a ser construída na primavera. Ao lado dessa nova imagem, em uma moldura cuidadosamente preservada, permanecia a antiga fotografia desgastada que Gabriela carregara durante sua jornada, um lembrete do passado que, embora doloroso, os conduzira até ali. Uma representava a família fragmentada pelo tempo e circunstâncias. A outra, a família reconstruída pela perseverança, perdão e amor renovado. Duas faces da mesma história, finalmente reconciliadas na continuidade da vida.